eram cristãos, né? Meu pai até hoje ainda foge da igreja, corre. A minha mãe vem naquelas, mas os meus avós eram pessoas muito firmes na casa do Senhor. Inclusive meu avô foi um dos fundadores da segunda IPI lá de Diadema, onde congreguei por muitos anos. Ele abriu o ponto de pregação na casa dele, e a partir dali surgiu uma congregação, e depois surgiu a segunda igreja. E eu cresci indo para a escola dominical, cresci aprendendo a Bíblia, e eu aprendi a orar a oração do Pai Nosso desde muito cedo. Mas às vezes é uma oração que a gente costuma fazer de uma forma muito mecânica. Lá no meu trabalho, por exemplo, a minha diretora, ela, sempre que a gente tem algum evento assim, ela gosta de reunir o pessoal e fazer uma oração. E aí, para não ter problemas, né, com pessoas de outras religiões, ela pede para que a gente ore o Pai Nosso, porque aí a maioria das pessoas, né, conhecem, não tem problema com ela. E aí, mas a gente faz isso de uma forma muito mecânica. E eu já via um tempo atrás ensinado às crianças na escola bíblica lá em cima a respeito da oração do Pai Nosso, mas de um tempo para cá a gente voltou nesse tema com eles, e ela, conforme eu estou ali estudando com eles, o Senhor vem falando comigo nessa oração de uma forma muito diferente. É como se agora ela fizesse sentido para mim em muitas coisas, né? Parasse de ser alguma coisa mecânica na minha vida, mas começasse a fazer sentido. E o versículo 12 diz assim: perdoe as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Versículo 14. Pois, se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Pararam já para pensar na profundidade dessa palavra que ensina Jesus? A oração que ele nos ensina a fazer é: Pai, parafraseando, me perdoe assim como eu perdoo os outros. E eu falei, uau, quer dizer então que se eu perdoo muito, eu sou muito perdoado. Mas a partir do momento que eu nego o perdão, eu deixo de ser perdoado. Porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoarem, o vosso Pai não os perdoará. E eu não sei vocês, mas estão prontos para a gente mexer bastante aí na Bíblia? Porque eu falei que não ficará nas minhas palavras. Porque eu comecei a buscar na Bíblia, e a Bíblia fala intensamente sobre perdão. Porque o perdão, ele é algo que faz parte do amor. E se Deus é amor, automaticamente há perdão. Porque a palavra diz que o amor cobre multidões de pecados, né? E é tão doido que esses dias eu estou de férias e eu tenho sonhado com a escola. Ai, Jesus. E eu sonhei essa noite com a minha coordenadora. É uma pessoa que eu gosto bastante, né? Ela tá, caso eu vou aparecer lá para ela. Eu gosto muito dela, é uma pessoa muito inteligente. É uma mulher também que serve a Deus. Mas de vez em quando a gente tem as nossas diferenças lá, né? Nós temos pensamentos diferentes em algumas coisas. E teve uns tempos atrás aí que eu vou ser sincera que eu andei ficando meio ressabiado com ela, sabe? Ela veio me cobrar algumas coisas, e assim, eu não concordei com algumas coisas. E aí chegou uns dias que eu fiquei em casa, depois eu até pensei assim, nossa, eu vou ter que voltar e olhar para ela de novo, vou ter que encarar a coordenadora. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia que eu estou pensando isso. Não porque eu não goste dela como pessoa, a gente se dá muito bem como pessoa, né? Mas ali no dia a dia do trabalho a gente tem umas diferenças no modo de pensar. E isso acabou chegando no meu coração, e eu falei, Jesus. E aí essa noite eu sonhei que ela estava brigando comigo. Ela estava me dando bronca e eu estava brava com ela. Falei, nossa, só porque eu vou pregar sobre perdão. Eu acho que realmente fez diferença para mim. Porque eu acordei sonhando que ela estava brigando comigo e eu brava com ela. Aí eu falei, ai Jesus, e por várias vezes eu tenho orado pela vida
dela, pedido para que Deus dê sabedoria a ela, porque eu também eu sei que não é fácil estar na pele dela, né? Não é fácil liderar pessoas. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Jesus, ele nos conta uma parábola ilustrando exatamente a respeito disso, que ele vem falar aqui, lá em Mateus 6, lá do Sermão do Monte. Os ensinamentos de Jesus eram muito através de histórias, para que ficasse compreensível. Então, diz assim, Mateus 18, capítulo 1, capítulo 18, versículo 21 ao 34. 21 a 34. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Vamos entender um pouquinho essa parábola. Jesus ensina lá na oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar como nós somos perdoados como nós perdoamos. E aí aqui ele traz uma ilustração de um homem que devia agora eu esqueci aqui quantos talentos. 100 talentos, né? Isso aí, obrigado, bispo. E a gente estudando diz assim, que um talento equivale a 6.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Então, esse homem devia em torno aí de 60.000 dias de trabalho. Olha só. Que equivale a mais ou menos 164.383 anos. Essa era a dívida que ele tinha. Sem parar, ele tinha que trabalhar 164.383 anos, sem parar, sem interrupções, para que ele pudesse pagar, só para pagar a dívida. Agora, ele chega diante do seu Senhor e diz assim: tem misericórdia de mim que eu vou te pagar. Você acha que esse homem ia conseguir pagar? Quem vive 164.383 anos para pagar a dívida? Nem Matusalém. Ele não ia conseguir. A dívida dele era impagável. Assim como a nossa dívida para com Deus. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando
a respeito da nossa dívida para com o Senhor. Se nós conseguiríamos pagar a Deus a nossa dívida, ainda que tentássemos? Não. Nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor, por conta do nosso pecado. Qualquer coisa que fizéssemos, não seria o suficiente. Mas a palavra diz que aquele Senhor, Ele teve misericórdia daquele homem, e Ele então perdoou aquela dívida. Aí esse homem sai de lá feliz e contente da vida, porque ele foi perdoado por toda essa dívida que ele tinha. E ele encontrou uma pessoa que devia 100 denários. Se cada denário equivale a um dia de trabalho, ele devia aí um pouco mais de 3 meses de trabalho. Isso dá para pagar? Dá para pagar. 3 meses de trabalho, ainda que ele pagasse parcelado, demorasse aí, sei lá, 1 ano, né? Mas a dívida dele equivalia a em torno de 100 dias de trabalho, um pouco mais de 3 meses. Era uma dívida muito mais fácil de pagar. Então, só que aquele que acabou de ser perdoado de uma dívida impagável, não queria perdoar uma outra dívida extremamente menor. E é exatamente isso que Jesus está dizendo a nós. Que cada vez que alguém nos ofende, que cada vez que alguém fala algo que a gente não gosta, que cada vez que a gente tenta tirar satisfação por algo que alguém faz para nós, ao invés de perdoarmos, é como se nós estivéssemos agindo como este homem. Deus nos perdoou de uma dívida impagável, mas nós nos sentimos suficientemente bons para não perdoar alguém por algo muito menor. E aí eu fui tentar entender o que significa a palavra perdão. E a palavra perdão, ela significa uma remissão de uma pena ou de uma ofensa ou de uma dívida. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever, ou uma obrigação por quem competia exigi-lo. A palavra perdão, ela vem do latim vulgar, que significa perdonare. Então o prefixo per, ele significa através de ou completamente. E o verbo donare significa dar, doar. Então a palavra perdão significa dar completamente, doar completamente, com a ideia de conceder algo de forma total ou generosa. Então, quando eu perdoo, para nós é assim, a gente entende como uma perda. Ah, mas se eu perdoar, eu vou perder a razão, porque eu estou certo, e aí eu vou perder a minha razão. É exatamente isso. É você perder para ganhar. Por isso que perdão significa dar ou doar algo a alguém. É você dar algo que você ganhou. E automaticamente, quando você dá algo a alguém, você perde alguma coisa. Olha a profundidade disso. Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Olha o que ele vai dizer. Colossenses 3, versículo 13. Diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. E às vezes a gente entende o perdão só como coisas grandes e que realmente não é fácil. Eu tenho uma pessoa que por um tempo, essa pessoa me humilhou muito. Essa pessoa me fez me sentir traída. E ela me fez me sentir assim, bem realmente humilhada seria a palavra.
e me humilhou na frente de muitas pessoas. E por um tempo eu fiquei no meu coração orando em relação a isso, porque eu falei: Jesus, eu não quero ficar com raiva. Eu não quero, Senhor, guardar isso no meu coração. Mas toda vez que eu falava da pessoa, parece que um negócio doía dentro do meu coração. E é exatamente isso que acontece. A falta de perdão, a palavra diz que quando a gente não perdoa alguém, como nós fomos perdoados, o que diz lá que aquele senhor fez com o seu servo? Quando ficaram sabendo que aquele servo que tinha sido muito perdoado, não perdoou uma dívida muito menor do outro, a Bíblia diz que o seu senhor colocou aquele servo para torturadores. Em algumas versões diz verdugos. E sabe o que seriam esses verdugos na nossa vida? Esses verdugos seriam as mágoas, os rancores, os sentimentos ruins. A gente fica preso dentro disso. Mateus, capítulo 7, versículo 12 diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. E sabe que às vezes a gente pensa em perdão só em coisas muito grandes. Mas pastora, ninguém me traiu. Pastora, mas não fui lesado por ninguém, então meu coração está tranquilo. A gente acha que a gente está falando só de às vezes coisas muito grandes e que realmente são muito difíceis. Às vezes um esposo que traiu a esposa, a esposa que traiu o esposo. Às vezes você foi lesado por alguém no trabalho, por algo muito grande. Mas a gente também, o Senhor falava muito no meu coração sobre coisas pequenas. E semana passada, quando o apóstolo estava aqui falando sobre restaurar o altar, que ele apontou para mim ali, ele falou assim: é nas pedras pequenas, né, pastora? Eu falei: é isso mesmo. Porque às vezes são nas pequenas coisas também. Uma palavra atravessada que alguém falou para você. Uma palavra que alguém dentro da igreja falou para você. Uma palavra que o seu marido falou para você. Uma palavra às vezes que seu filho... Gente, o que eu tenho visto de filhos que não têm perdoado pais é um absurdo. Eu tenho uma amiga, a pastora esteve lá comigo. Eu tenho uma amiga que o filho dela, ela tem um filho que é a mesma coisa que não ter. Ele não convidou a mãe nem mesmo para o aniversário dele. E quando perguntaram para ele, ele falou assim: minha mãe é muito difícil. E está na igreja, frequenta a igreja, todos os cultos, todos os domingos, prega na igreja. Não são só nas grandes coisas. Talvez não tenha ninguém que tenha traído você, ou feito algo assim que você fale: nossa, não consigo. Mas às vezes, e pior, às vezes a gente fica preso por sentimentos, enquanto as pessoas sequer sabem que elas fizeram mal para nós. Eu tenho um cunhado que estava guardando algo dentro do coração por muitos anos. E um dia ele foi na casa do outro cunhado conversar. E numa simples conversa ele falou assim: poxa, aquele dia você falou tal coisa para mim e eu tenho guardado isso até hoje no meu coração. Estava lá guardado o ressentimento, a mágoa, o rancor. E o outro nem sabia o porquê. Porque às vezes o problema não é... É claro que assim, às vezes a gente tem a tendência de achar assim: eu sou assim mesmo. Gostem de mim se quiser. Não, se você é assim, está na hora de você mudar. Porque você tem que ser como Jesus. Como a pastora Camila outro dia estava conversando. Ela falou: eu estou buscando ser como Jesus. Jesus falava, Jesus até dava bronca, mas de uma forma tão amorosa que a pessoa não sentia nem que era bronca. Ai, gente, seus lindos. É assim que a gente tem que ser. E às vezes eu tenho esse problema. Eu, sanguínea, colérica, com todo o meu temperamento, que tem sido moldado por Jesus, a duras penas.
Mas eu já fui uma pessoa. Quem olha hoje fala assim, não, a pastora Lu não era assim. Era, gente, era. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas era. A gente parece muito, né? Mas era uma pessoa que assim, tô aqui em doer, falei mesmo, sou sincera. Sabe a desculpa do sou sincera? Sou sincera e sai atirando e acha que tem que falar a verdade para todo mundo. Falo a verdade para todo mundo, mas não quer ouvir a verdade, né? Não está pronto para ouvir a verdade. Não, não é isso que a Bíblia diz. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Ou seja, fale com os outros do jeito que vocês querem que ele fale com você. Perdoe as pessoas como você gostaria de ser perdoado. Ame as pessoas como você gostaria de ser amado. Compreenda as pessoas como você gostaria de ser compreendido. Porque todo mundo ultimamente, os crentes, é tudo assim. Ai, ninguém me entende. Ai, ninguém me entende. Pois é, e você entende os outros? Não entende. Só quer ser entendido, mas não quer entender ninguém. É assim. A gente está numa geração de crente egoísta. Essa é a palavra verdadeira. Egoísta. Eu quero que olhem para mim, eu quero que tenha piedade de mim, eu quero que tenha misericórdia de mim, eu quero que me ame, eu quero que faça cafuné na minha cabeça, mas eu não quero dar, enquanto a palavra diz que eu preciso dar. Enquanto a palavra diz que eu preciso entregar. Primeira coisa que eu preciso entender. Eu fui perdoado por Deus. Eu, Luciana, cheia de pecados, que não merecia estar aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender, quem nós éramos. Que nós não fomos escolhidos porque nós éramos mais bonitos, porque você tinha um dom, porque você canta, porque você prega, porque você é mais cheiroso, né? Porque você é mais fofinho. Não, Deus não nos escolheu por causa disso. Não. Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. A diferença é que eu e você entendemos isso. E tem pessoas que ainda não entenderam. Mas o plano do Senhor é que todos entendam. O plano do Senhor é que todos se salvem. Até aquela pessoa da igreja que é a mais casca de ferida. Até aquela pessoa do seu trabalho que só Jesus na vida dela. E eu não sou diferente dela. Sabe quando que a gente não perdoa? Quando a gente começa a se colocar num grau de santidade, como se nós fôssemos melhores que os outros. Como se nós fôssemos mais santos. Eu sou mais íntimo de Deus. Se você é mais íntimo de Deus, então você tem que perdoar mais. Se você é mais íntimo de Deus, você tem que amar mais que os outros. E não achar que, eu sou mais íntimo de Deus. Não fale assim comigo, porque ai daquele que falar comigo desse jeito. Jeová vai te pegar. Não, Jeová tem que pegar você primeiro. Para aprender a ter humildade. Primeira coisa, nós temos que entender que nós éramos essas pessoas com uma dívida impagável. Lembra Jesus na cruz? O que ele diz quando ele está sendo crucificado? Como é que é? Exatamente. Podíamos ter sido eu e você lá embaixo daquela cruz. Talvez se nós estivéssemos naquele tempo de Jesus, quem será que nós estaríamos lá? Será que nós seríamos aqueles que estavam lá falando crucifica? Eu não sei. Eu não sei. Então a primeira coisa a gente precisa entender quem nós somos. Romanos 4, versículos 7 e 8 diz: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Nós precisamos entender que nós fomos perdoados. E tem uma ministração da Lu Melpídio, quando ela está cantando aquele louvor Quebra o Meu Vaso, que ela diz assim,
Quem foi muito perdoado, muito ama. Porque sabe de onde Deus tirou. Sabe de onde Deus tirou. E sabe que não merecia. Então quando a gente entende que nós somos perdoados por Deus e que nós tínhamos aquela dívida impagável, a gente começa a olhar as pessoas com os outros olhos. Porque eu não sou diferente deles. A diferença é que eu consegui entender primeiro. E eu preciso orar para que eles também entendam assim como eu entendi. Segunda coisa, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Como é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E ao seu próximo como a mim mesmo. Mas a primeira coisa, eu preciso me amar antes. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está na igreja, mas está arrastando culpa. Porque não entendeu que é perdoado pelo Senhor. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu fiz. Não importa o que você fez. Eu ouvi hoje um testemunho do pastor Carlos Alberto Bezerra, falando sobre o louvor da raridade. E ele estava contando a história, o próprio Anderson Freire também já tinha falado num podcast sobre esse louvor. Sabe onde ele escreveu a letra desse louvor? Por que ele escreveu? Porque ele estava numa pegada de visitar presídios. E ele foi num presídio feminino no Espírito Santo. E a mulher chegou para ele e falou assim: será que eu ainda tenho algum valor? E ele falou que saiu de lá com aquilo na cabeça. E aí ali ele sentou, começou a orar em casa e ele escreveu aquela música. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. E aí fala que ele escreveu esse louvor e ele foi lá na cadeia, naquele mesmo presídio, cantar para aquelas mulheres e levar essa mensagem. Porque infelizmente a gente tem muita gente dentro da igreja carregando um jugo de culpa. Porque não consegue perdoar. Jesus já perdoou e a pessoa não se perdoa. E aí ela não consegue se amar, ela não consegue se cuidar, porque ela não acha que ela é digna de perdão. E aí como que ela vai amar os outros e como ela vai perdoar os outros? Porque a gente costuma dizer que pessoas feridas ferem. E por que tem tanta gente na igreja ferindo outros? Porque ela não se sente perdoada. Nós temos que entender que antes de amar os outros, eu preciso entender que Ele me amou primeiro. Não fui eu que escolhi a Ele, mas foi Ele que me escolheu. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por nós mesmos nós não conseguiríamos. Mas nós amamos porque recebemos o amor dEle, recebemos o perdão dEle. E aí eu recebo para dar, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu só posso entregar aquilo que eu tenho. E se perdão é algo que eu dou a alguém, é uma doação, eu preciso entregar aquilo que eu tenho. Porque se eu não tenho, eu não consigo entregar. E ele diz ainda: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por mais difícil que ele seja. Ainda que você tenha que chegar em casa e orar e falar: Jesus, me dá graça. É uma coisa que talvez a gente não vai conseguir da noite para o dia. A gente não adianta achar que hoje eu vou orar e amanhã, ai, glória a Deus, estou amando todo mundo que me faz mal. Mas é começar a agir sem ter sabor de mel. Sabe? A palavra lá em Romanos 12, 18, diz assim. Eu falei que não ia ficar nas minhas palavras. Vamos olhar na Bíblia para falar aqui, ó, não foi a pastora Lu que disse, não fui eu.
É a Bíblia que está dizendo. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Vai ser sempre possível? Talvez não. Não é. Eu e o bispo mesmo, a gente já brigou muito, né, bispo? A diferença é que a gente se perdoa. A gente já passou uns dias sem se falar. É verdade, gente. Nós estamos nos tornando santos dia a dia. Nós estamos sendo transformados a dia a dia. Então não pense aqui que está todo mundo assim no mais alto nível da glória. Quase um semi-querubim. Não. Não estamos. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia. A diferença é que nós temos buscado nos permitir ser aperfeiçoados. Essa é a diferença. Se possível, naquilo que depender de vocês. Então assim, mas o outro não me ajuda. No que depender de quem? De vocês, de mim. No que depender, não estou falando no que depender do outro, no que depender de vocês, de você, de mim. Eu tenho que fazer por onde viver em paz com todos. Romanos 15. Quem nunca leu Romanos 14, 15, eu recomendo na sua vida. Se você nunca leu esses 2 capítulos inteiros, leia. 15, 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas do fraco e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Olha isso. Eu tenho que agradar quem? Meu próximo. E não é assim, próximo, esse aqui não deu. Próximo, não é assim, tá? Próximo que esse aqui já deu, não aguento mais. Às vezes dá vontade, né? De falar, tá bom, Jesus, esse aí não dá mais, próximo. Cada um de nós deve agradar o seu próximo. E ele fala que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você se acha forte? Glória a Deus, então você vai suportar a fraqueza de quem é mais fraco. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Versículo 7. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos também, eu não lembro o versículo, mas vai dizer, para nós orarmos por quem nos faz mal, orar pelos nossos inimigos, é fácil? A tendência do povo hoje é sair falando assim, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vem na bênção vai se arrepender. Oh Jesus, que musiquinha de vingança gospel, né? Musiquinha de vingança gospel. Aí Romanos 12, 19 vai falar assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Aí a gente fala assim, mexeu comigo, vai ver, Jeová vai pegar. Vai pegar, vai converter, vai sarar e você vai sentar junto com a pessoa para adorar a Deus com ela. Essa tem que ser a nossa oração. Pega ele, Jesus, isso, e converte, e transforma, e restaura. E não diz assim, pega ele, põe ele na miséria para ver como é que... Não, mas é assim que nosso coração quer, não é? É verdade. Tanto é que se a gente pegar os jornais, o que mais passa no jornal? O que dá mais audiência? Desgraça. Notícia boa da audiência? Não. O que dá audiência? Desgraça. Fulano foi pego. Ai, todo mundo comenta, vai pra cadeia, vai pagar. É isso aí, aí faz até torcida. Porque a nossa carne gosta disso. A nossa carne gosta, isso alimenta o nosso ego. Mas não é assim. Viver o reino é viver na contramão disso.
Quantas vezes a gente vê no Facebook o povo colocando assim, ai Jesus, aqui não tem isso, né? Que nem diz o pessoal, só na igreja dos outros, aqui não tem. Ai, aquele irmão vai ver que Deus quando me restaurar, o povo desabafando no Facebook. O irmão vai ver quando Deus me restaurar, quando eu estiver na bênção, aqueles que estão falando de mim. Ai, Jesus. Aí Romanos, versículo 5, capítulo 16, vai dizer assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência de... Não, cadê? Não é isso não. Romanos 5,16, não. Anotei errado. É o 12,19. Lucas 17. Anotei errado aqui. Lucas capítulo 17. Versículo 3 e 4. E aí eu falei, Jesus, tá bom. Eu tenho que perdoar o meu irmão. Mas como que eu devo fazer? Porque não é fácil, Jesus. Os próprios discípulos falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Quando Pedro pergunta lá, quantas vezes ele tem que perdoar, ele fala, aumenta a nossa fé. Porque ele sabe que não é fácil. Ainda mais Pedrão, né? Que Pedrão era que nem eu e o bispo, assim. Eu e o bispo pastor Elzo, né? Sanguíneo, colérico. Risca a faca. Já puxava a espada e cortava a orelha do soldado. Eu falo que às vezes, dentro de mim eu tenho vontade de dar um Hadouken no irmão. Mas eu estou aqui, Jesus. Amém, irmão. Tudo bem, Deus abençoe, mas por dentro eu estou com vontade de fazer assim, Hadouken nele. Porque a minha carne está assim, gritando, mas o Espírito está aqui segurando. Não vai, não pode, não é assim. E a palavra de Lucas capítulo 17, versículo 3 diz, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, o que é para fazer? Se no dia ele voltar 7 vezes e te pedir perdão, o que você tem que fazer? Perdoar. Ai, Jesus. De novo, e de novo, e de novo. Sabe por quê? Porque a gente faz isso com Deus. Quantas vezes a gente pede perdão de um pecado, daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa. Aí você vai lá e fala, ai, perdão, Jesus, eu errei. Quando você vai ver, daqui a pouco você está fazendo... Gente, já aconteceu isso comigo várias vezes. Teve uma vez, eu lembro até hoje, eu tinha por volta dos meus 20 e poucos anos. Já faz um tempinho já, um tempinho. E aí, eu tinha uma coisa que eu estava orando, tentando deixar um vício de lado, um pecado de lado. Eu ia lá e, principalmente eu tenho tendência, a gente tem tendência de falar muito, né? E a minha oração era, Senhor, coloca um guarda na minha boca, porque a língua da gente para pecar, ô Senhor. E aí eu pedi a Jesus, põe um guarda na minha boca. Aí quando eu ia, aí eu chegava lá, Senhor, me perdoa, eu pequei. Aí daqui a pouco, tá bom, saía toda feliz, Aí teve um dia que Jesus falou assim, abri a Bíblia, fala comigo, o seu amor é como a relva, como orvalho que cedo passa. Ui! Tipo assim, você está me pedindo perdão, mas você não me ama, sua cara de pau. Você não está se arrependendo de verdade. Seu amor por mim é como o orvalho. Você está aqui se desmanchando de chorar na minha presença, daqui a pouco já passou. Você não tomou vergonha nessa cara. Foi exatamente isso que Deus quis falar para mim. Toma vergonha na sua cara e se arrepende de verdade. Levei uma pancada naquele dia que eu falei, meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que se meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia, 7 vezes eu tenho que perdoar. No dia ainda, tá? No dia. 2 Coríntios capítulo 2. Já está acabando. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, versículo 7.
Se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. E o versículo 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Aqui, Paulo está falando sobre perdão aos pecadores. Quando alguém na igreja faz algo que ofende as pessoas, e ele diz, se alguém tem causado tristeza, não tem causado só a mim, mas também, em parte. E aí ele diz, a maioria já escolheu a punição dele, amém. Já foi colocado de banco, já foi admoestado, glória a Deus. Então agora vocês devem perdoá-lo e consolá-lo. Tem gente que é turrão, a gente sabe. Tem gente que a gente fala, a gente repreende e a pessoa não quer ouvir. Aí, amém. A Bíblia diz, olha, trate ela como gentil, como aquele que nem conhece a palavra, porque ela sabe. Mas a palavra diz que a partir do momento que o irmão pediu perdão, o irmão se arrependeu, nós devemos perdoá-lo, para que ele não seja dominado pela tristeza. Não importa quem tem a razão. Às vezes, o pessoal costuma dizer assim, eu prefiro perder a razão para ter a paz. É mais ou menos isso. Às vezes as crianças lá na escola vêm assim para mim, professora, porque não sei o quê, porque o fulano me bateu. O fulano te bateu e por quê? Porque ele também me bateu. Então quer dizer que você bateu porque ele bateu. Mas ele começou. Eu falo para eles assim, eu não quero saber quem começou. Eu quero saber quem vai terminar. Quem vai ceder primeiro. É exatamente sobre isso. Dias atrás, uma professora e uma auxiliar lá na escola brigaram. Aí, a auxiliar é cristã e a professora também. E aí as duas brigaram e aí todo mundo vai para minha sala, Acontece alguma coisa, a pessoa manda lá para minha sala. Aí chega a auxiliar lá na minha sala. Eu vou ficar aqui com você agora. Aí mandou a minha auxiliar lá para outra sala, com a outra professora, e essa veio para mim. Eu vou ficar aqui com você. O que aconteceu? Não, porque a outra professora, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eu deixei ela falar. Eu falei, olha, faz o seguinte, não toma nenhuma decisão de cabeça quente, não, tá? Você tá de cabeça quente, deixa a poeira baixar, isso era uma sexta-feira. Falei, na segunda-feira a gente conversa. Aí na segunda-feira, essa professora que fica na sala dela só fica 2 dias na semana. E aí na segunda-feira era outra professora que estava na sala dela, que fica 3 dias. Aí eu falei para ela, e aí? O que deu? Aí ela falou assim, hoje é essa professora aqui, agora até semana que vem eu não sei o que vai acontecer. Até o final da semana eu não sei o que vai acontecer, porque a professora ficar com ela de quinta e sexta. Era a segunda. Eu falei, olha, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vocês duas são servas de Deus. E o que vai acontecer é que eu quero saber quem vai ser a primeira a aprender a perdoar. Porque eu não quero saber quem está com a razão das duas. Eu quero saber quem é que é mais serva de Deus que vai ir lá pedir perdão. Não importa de quem está certo ou quem está errado. Importa quem ama mais a Deus. Qual das duas? Aí ela ficou me olhando. Aí depois eu fui na professora também, conversei com ela. Falei, olha, até entendo, você está certa, eu não tiro sua razão. A questão é, você está disposto a perder a sua razão para você fazer aquilo que Deus te manda fazer? Aí ela falou assim, só sei que na quinta-feira estavam as duas lá de volta. E glória a Deus ficou. Por que isso, gente? Não adianta dizer que eu sirvo a Deus. Só que lá na hora do vamos ver, e aí? Mas é porque não importa. Você serve a Deus, o que Deus te manda fazer? Acabou.
Abaixa a sua cabeça, eu estou certo, eu estou errada. Abaixa a sua cabeça, porque quem vai cuidar de tratar essa questão é o Senhor, não é você. Se você tem razão, quem vai fazer? Quem vai mostrar quem tem a razão é Deus. O seu papel é orar pelo outro e perdoar. Não importa quem tem a razão. O problema é que a gente está mais preocupado em descobrir quem tem a razão. E isso serve para pais também, tá, pais? Porque às vezes a gente acaba falando as coisas para os nossos filhos e a gente não sabe pedir perdão. E aí quer que os nossos filhos aprendam a perdoar. Só que a gente não sabe pedir perdão. Às vezes esses dias eu fiquei bravo com a minha filha, dei um tapa nela e depois eu falei assim, acho que eu fui muito dura. Fui lá pedir perdão para ela, falei, desculpa. Eu não deveria ter feito isso. Você me tirou do sério, mas eu estou errado da forma como eu agi. E a gente precisa aprender também isso. É de todas as partes. Isso não é idade. É ser servo. E só. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Jesus pega aquela mulher em adultério, o que ele diz? Quem não tem pecado? Pois é. 1 Pedro 2:23 diz: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga com justiça. Quem julga a nossa causa? É o Senhor. Só que Ele não vai julgar do jeito que a gente quer. Ah, eu quero que aquela pessoa pague. Vai fazer que nem Jonas, né? Jonas ficou bravo por quê? Porque ele queria que Nínive fosse massacrado por Deus, porque ele estava com raiva. E aí Deus ensinou para ele que não é assim, não é você que julga. A sua justiça vai querer que Nínive seja queimada no fogo, mas a justiça de Deus fez com que aquele povo se convertesse e conhecesse ao Senhor. Deus, Ele não age da nossa forma, Ele não julga as coisas da nossa forma. Tiago 3, versículo 2, é um versículo muito conhecido, porque ele vai falar sobre a língua, mas antes dele falar sobre a língua, ele fala algo muito interessante. Tiago 3:2, ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Ele começa o versículo assim. Depois ele fala: se alguém não tropeça no falar, está homem perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Não somos melhores que ninguém. E a Bíblia diz que aquele que está aí de pé, cuide para que não caia. Então, eu não perdoo. Eu acho que eu sou, né, super mulher. Por que eu vou perdoar? Eu tenho a razão. Não, você não tem que ter a razão. Você tem que ter o Espírito Santo. E é isso. E acabou. E não pense que eu estou falando aqui que assim, eu estou... Ai, já, né? A pastora tá... Não. Essa palavra aqui, ó, serve para mim. Talvez muito mais do que... Tanto é que eu sonhei com a minha coordenadora hoje. Porque Jesus já estava falando comigo. Jesus já estava falando comigo. Porque eu preciso viver isso aqui. É mais do que pregar, é viver. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. E a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Judas, versículos 22 e 23. Nós devemos agir com misericórdia, com compaixão, buscando salvar as pessoas e não levá-las mais para o inferno. Eu não sei nessa noite se alguém te feriu, e às vezes é o que a gente está falando, são em pequenos detalhes, talvez numa palavra mal colocada, talvez num olhar, talvez numa atitude que, né, você não gostou. Eu não sei, mas nessa noite eu vou convidar você a fechar os seus olhos e orar. E se existe alguma coisa, alguém que vier à sua mente, você fala: Senhor, não está fácil aguentar essa pessoa não. Jesus, eu preciso muito de ajuda.
Peça a Ele ajuda nessa noite. Fala: Senhor, eu preciso ser como o Senhor.